Nós estamos dando continuidade ao nosso Pense e Creia sobre felicidade, sobre ser feliz e sobre as virtudes necessárias que nós temos que adquirir para alcançar a felicidade. Essa é uma sabedoria antiga, clássica, que faz essa conexão entre as virtudes e uma vida boa. Não tem como ter uma vida boa, alcançar as coisas boas da vida, bons amigos, bons relacionamentos, boa família, prosperidade, e conectar, harmonizar essas coisas, conhecimento, saúde, são todas alvos muito importantes para que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida boa, um bom relacionamento com Deus, a alegria de estar na casa de Deus, saber se relacionar com as pessoas na igreja, enfim, coisas que nos fazem felizes, nos trazem alegria no coração. Mas vimos que nós não conseguimos uma vida boa, uma vida feliz, sem virtudes. E a sabedoria já, vamos dizer assim, a sabedoria que chegou até nós através dos nossos antepassados, de uma certa forma já organizou quais são as virtudes que são fundamentais para que nós consigamos construir uma vida boa, uma vida feliz, e nós traduzimos uma vida feliz através desse conjunto de coisas, né? Amizade, bons amigos, bons relacionamentos, uma relação agradável com Deus, uma relação agradável com a nossa família, harmônica, uma porção de prosperidade que nos deu sustento para nós termos uma vida com as necessidades satisfeitas, boa saúde, saúde física. São coisas, enfim, são elementos absolutamente necessários para uma vida feliz que nós não alcançamos sem ter virtude. E aí nós dissemos que a primeira virtude é chamada da rainha das virtudes, porque é a virtude que, de uma certa forma, nos ajuda a aplicar corretamente as demais na nossa vida. Sem essa virtude, as outras não sabemos como aplicar. A coragem, a temperança, a justiça, que são as outras virtudes, precisam ser orientadas, precisam ser, de uma certa forma, direcionadas. E por isso que se diz na literatura sobre virtudes que a prudência é a rainha das virtudes. A prudência, que é o sinônimo da sabedoria, porque a prudência é uma virtude do conhecimento, do saber, mas é uma virtude também do fazer, porque sabendo isso, eu vou aplicar, fazer, dar uma boa direção para a minha vida e para aquelas coisas que eu preciso aplicar na minha vida. Então, o que é exatamente a prudência? Jesus faz uma referência à prudência em Mateus 7, 24, ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Aqui não é no sentido de cauteloso, mas de sábio. Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está nos dizendo aqui que a prudência é a sabedoria que eu aplico, o conhecimento que eu aplico na minha vida. A prudência está muito ligada a essa ideia de você saber, ter conhecimento, mas você praticar esse conhecimento correto. Não adianta eu saber, né? Não adianta eu ter o conhecimento, como, por exemplo, aqui a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os ensinos do Senhor Jesus, aqui nesse caso, né, em que Jesus está nos ensinando. Ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática essas palavras, obedece esse conhecimento que eu estou transmitindo, transforma em realidade na sua vida prática, na sua vida diária. Esse é alguém que construiu a sua vida sobre a rocha. Quer dizer, você está construindo algo que vai trazer uma solidez para a tua. Você vai ter uma vida
sólida, forte, inabalável. A vida vai bater, os golpes vão vir. Ele diz aqui no verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força. Ele está falando aqui simbolicamente das frustrações, das decepções, dos golpes da vida, né? E bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A rocha aqui é a prudência, né, de eu ouvir e praticar os ensinos do Senhor. Isso é prudência. Prudência se nós formos, de uma certa forma, conceituar o que é exatamente essa prudência, essa sabedoria que o Senhor Jesus está falando. Não é apenas o sujeito cauteloso. A prudência, no sentido bíblico e no sentido da sabedoria clássica, é eu saber quais são os alvos que eu tenho que alcançar e o primeiro é saber os alvos. O prudente ele tem que saber o que ele quer, quais são os alvos. Eu falei aqui de alguns, né? Eu quero construir uma família sólida, uma família feliz, uma família boa. Eu quero ter bons amigos, eu quero prosperar financeiramente para ter sustento para as minhas necessidades básicas da vida. Eu quero ter saúde. Enfim, você tem alguns alvos. Você tem que saber quais são os alvos que são mais proveitosos para a sua vida. Esse é o primeiro. E depois eu tenho que saber de que maneira, quais são os meios através dos quais eu chegarei a esses alvos. A prudência é o conhecimento e a prática de vida que me dá os alvos certos para eu ser feliz, para eu construir essa casa que Jesus está falando, uma casa sólida, estável, bonita, né? A casa tem que ser bonita, tem que ter uma aparência, uma beleza, né? Que a aparência não é a aparência apenas exterior, mas é a beleza de uma vida feliz, de uma vida boa. Mas eu tenho que saber os meios. Um bom exemplo, eu gosto muito de usar exemplos no futebol, né? Para eu fazer essa relação entre os alvos e os meios. Muitas vezes você vê um jogo de futebol e um jogador de futebol está atacando, o alvo dele é o gol, né? No futebol, o alvo é o gol. E, aliás, a palavra gol significa justamente isso em inglês, né? Alvo, objetivo. Esse é o sentido da palavra. Então, o jogador tem um objetivo, fazer o gol. Ele está com a bola, ele está em direção ao ataque. Ele sabe o alvo dele. Mas qual que é a melhor forma dele chegar no alvo? Será que é para passar para o jogador que está na esquerda? Será que é para passar para o jogador que está na direita? Será que é para ele chutar direto no gol? A prudência dá essa habilidade, né, de você escolher o caminho mais propício, mais adequado para você alcançar o teu alvo. Porque na ânsia, às vezes, de você alcançar, às vezes até o teu alvo é certo, o teu alvo é correto, mas na ânsia, na precipitação de você alcançar o teu alvo, você pode tomar a decisão errada. No futebol nós dizemos muito isso. Escolheu a decisão errada, né? Ele tomou a decisão errada, passou quando devia chutar no gol, ou chutou no gol quando devia passar, ou passou para a pessoa da esquerda quando devia passar para a pessoa da direita. E a vida é muito assim, a vida é muito parecida com essa cena do futebol que nós temos frequentemente. A prudência é aquele conhecimento, é aquela habilidade que me dá essa possibilidade de escolher bem, de decidir bem. E no próximo Pense e Creia, nós vamos ver de que maneira eu alcanço prudência, de que maneira eu posso tomar decisões na vida que sejam prudentes. Não deixe de assistir o próximo Pense e Creia na semana que vem. Deus te abençoe.